Chegou uma pergunta bem interessante de alguém aqui do chat que passou, que estava falando o que você acha sobre os povos subterrâneos de Marte que foram relatados pelo Corey Goode e que vai estar nesse programa em setembro. Corey Goode, direto dos Estados Unidos, hein? De forma inédita para vocês aqui do Brasilzão, meu querido Brasilzão, ó, coração para vocês. São perguntas bastante interessantes sob o ponto de vista da dimensão que a gente está falando, à medida que eu estou dizendo, vida intramarciana, né? Não vou dizer intraterrena porque é da Terra, né? Então, intramarciana, é isso? Intramarciana. Assim, se eu tenho, por entendimento, de novo, a opinião pessoal, se eu tenho por entendimento que a vida numa quarta dimensão, acho que seria a próxima pergunta, vocês perguntar que quarta dimensão é essa, tá? O pessoal não ficar muito confuso. Fora da confusão que já estou fazendo aqui, imagina, né? Seria o mundo espiritual. Então assim, antes de falar do Corey Goode, vamos falar então da dimensão. Não, então vamos pro Corey Goode primeiro. Primeiro do Corey Goode. Vamos primeiro do Corey Goode, assim, eu acho que a vida intramarciana é uma vida que ela estaria... seria anterior a uma quarta dimensão. Não vou dizer a palavra inferior, mas anterior. À medida que... Ainda é densa. Ainda é terceira... À medida que... eu não posso discordar, nem quero discordar, até porque é um entendimento meu também, de que eu posso ter uma vida intraterra, certo? Mas em que condição? Aí é o meu entendimento. Eu vejo assim, eu posso ter em algum local físico onde eu posso adentrar, por exemplo, uma parte da intraterra, de alguma forma o subterrâneo. Não vejo isso nenhum problema. Eu posso ter um grande túnel, uma grande cratera, uma grande gruta, enfim, aqui na Antártida não importa, né? Mas eu acho que em dado momento ali, quando tu está adentrando, eu vou passar por uma espécie, vou usar a palavra bem comum, uma espécie de portal. Eu admito a intraterra numa dimensão diferente. Entende? Porque assim, se eu estou partindo do pressuposto que um intraterreno ou um intramarciano é mais evoluído, por mais que esteja habitando, entre aspas aqui, né, habitando algo que é intra, e a gente não consegue entender isso, porque intra está abaixo, está escondido, está num buraco, né, coisa assim que é estranho. Mas eu entendo que a vida intraterra, ela pode ser também dentro de uma dimensão distinta. Eu não discordo disso. Mas se eu considerar essa hipótese, por que então é uma intramarciana, mas numa dimensão diferente? Então ela se alinha a isso aqui. Agora, uma intramarciana, como se fosse só um buraco na rocha, uma gruta, enfim, lá, acharam uma passagem, tu entende? Eu acho mais complexo, porque aí desalinha toda a questão da origem mais espiritual, de todo esse endosso que diz que Marte tem uma vida numa dimensão superior a nós. E a palavra superior daí é importante a gente frisar, né? Porque eu não posso considerar... Aí volta o paradigma espírita. Eu considerei um relato de uma vida marciana bem atrasada, como se fossem os aborígenes, sei lá, ou então os homens das cavernas, mas vivendo em dimensão distinta da nossa. É bastante estranha, é esdrúxula essa tese, né? Agora, se eu imaginar aqui, ele é mais evoluído e por isso ele conseguiu conquistar ou adentrar, ou enfim, desenvolver uma outra dimensão, bom, é mais coerente, vamos dizer assim, a linha de pensamento. Eu construo uma certa coerência, né? Porque eu não posso dizer assim, cara, os marcianos são muito evoluídos, são realmente da idade da pedra, mas vivem uma dimensão diferente. Eu acho muito difícil essa tese. Aí é uma questão também particular, de tentar comprovar. Por que eu teria, então, né, pela vertente espiritualistas, mundos menos evoluídos que a Terra, mundos mais evoluídos? Então, mundos menos evoluídos, mas com dimensões, em tese, mais evoluídas, não cola, tu entende? Pela ótica espiritualista. Mas essa questão da intramarciana, eu acredito que possa ter uma vida intramarciana, mas numa dimensão distinta. Apesar de que eu já tenho informação mais atualizada que em Marte não tem uma vida intramarciana. Por canal espiritual, não. Mas... como é que tu faz o entendimento de uma quarta dimensão? A teosofia tem a sua vertente. São um mundo setenário, são 7 globos, todos eles coexistindo em coadunação, todos pertencem a si, mas com consubstanciação diferente. Ou seja, a substância, sabe? Cara, estudante de teosofia vai estudar Locas e Talas, que é um trocinho um pouquinho mais profundo, né? Um pouquinho mais, não muito, mas é fácil a compreensão. Mas eles admitem essa possibilidade de mundos coexistindo.
né? Depois eu acho interessante não deixar de perguntar sobre essa questão dos mundos etéricos. E aí nós vamos ligar FBI, ufologia, acho que é um tema legal, né? Uma pergunta legal para tratar sobre essa questão aí. Junta a teosofia com FBI, com documentos classificados. Então eu penso que se tiver na intraterra, aí não importa, porque na quarta dimensão são mundos que estão ali interpostos, né? Entende? Não importa se... a gente não, não importa a localização geográfica. Eu me situo numa outra dimensão. Se o canal espiritual diz que eu acho que agora vale a pena, assim, tá, então me esclarece esse tal da quarta dimensão aí. O que não é quarta dimensão, segundo os marcianos? Né? Vamos deixar claro isso. Quarta dimensão, segundo os marcianos. É importante, porque não é um mundo espiritual. Não estamos falando aqui de planos espirituais. Então, a palavra dimensão, no sentido aqui, é uma questão de há substância, há alguma matéria nesse sentido, certo? O mundo espiritual, não. Apesar de que o espírito ainda tem alguma coisa, né? Uma coisa de matéria, porque ele tem o perispírito. Então, tá, mas é porque ele tem o perispírito. Mas mundos espirituais é onde as pessoas estão desencarnadas ficam. Quando se fala em mundos dimensionais, é onde pessoas, de alguma forma, estão encarnadas. E de alguma forma em que condição? Mais materializadas, mais densas ou menos densas. Certo? Então é nesse sentido. Então ela não é um plano espiritual. Não está se falando disso. Não é sei lá, pela teoria relativista de Einstein, podia se aliar à quarta dimensão a palavra tempo, né? Tempo, espaço e tal. Não é disso que está se falando também, porque tem esse entendimento, né, de quarta dimensão em relação a tempo. Mas então é questão tridimensional, largura, altura, comprimento e bota mais uma dimensão? Também não é isso. Então, para não confundir com as dimensões espaciais. E o que é, então? Os marcianos, eles entendem assim. Então, os mundos físicos, isso que nós vivemos, que se conhece, enfim, eles chamam de primeira dimensão. A primeira dimensão, certo? Depois tem uma segunda, uma terceira. Segundo o entendimento deles, conhecimentos lá de 2015, eles reconhecem ou conhecem 54 dimensões. Tranquilo? Só que como é que eles subdividem esse troço aí? Eles entendem que entre uma dimensão que possa ter vida reencarnante, uma vida onde vai ter alguém se manifestando ali, ou vou ter como aqui eu tenho cidades, que eu tenho pessoas, animais, ou seja, a vida reinante ali, eles chamam isso de biodimensão. Então é um dado importante. E é um dado importante. Então, onde a vida reinante, em algum extrato material, em alguma dimensão sensorial, vamos usar o termo, eles chamam de biodimensão. Mas entre uma dimensão que tem vida e outra dimensão que tem vida, tem uma dimensão que separa, vamos dizer assim, que dá como é que eles chamam de amortecimento, para que uma dimensão não coexista, mas não se sobreponha, no sentido de interagir efetivamente. Por isso que eu digo, quando tu vê uma nave, ele está aqui manifestado, ele está vendo, ele pode estar na primeira dimensão, segundo os marcianos, mas pode estar na segunda dimensão. Porque, segundo a explicação deles, entre a primeira e a quarta, a nossa é a primeira, ou eles vivem na quarta, vamos usar o termo, são dimensões bastante distintas e tem uma diferença bem grande. De frequência, vou usar o termo aqui. Então, entre a primeira e a quarta, existe uma segunda e uma terceira dimensão, certo? E essa segunda e a terceira é que faz essa divisão. Os marcianos, eles podem estar na quarta, eles podem estar na terceira, na segunda ou na nossa. Uhum. Então, quando eles estão na primeira dimensão, haveria a possibilidade de um contato físico. Beleza? Ou seja, tu vai botar a mão no cara, na nave do cara, né? É palpável, é aos sentidos. A segunda dimensão, a explicação mais comum, para se dizer assim, é como você pode ver, mas você não pode, digamos, tocar. Imagina um efeito holográfico, né? Você está vendo, vai passar a mão, não sente. Essa seria a segunda dimensão. Então, de certa forma, ainda permite que a gente consiga visualizar, por exemplo, uma nave. Né? É a explicação que eles dão. Já na terceira dimensão, eles não se revelam. Aí eles estão uma certa invisibilidade. Vamos usar terceira em diante, já não, a gente não tem sentido para isso, tá? No caso, segundo a explicação. Então, para eles, essas dimensões, aí primeira, quarta, sexta, oitava, são as dimensões que pode ter vida. Cada planeta tem as suas biodimensões. Marte tem vida na quarta biodimensão. Ou seja, a quarta dimensão só que a gente chama de bio porque tem vida reinante lá.
certo? Como a Terra tem a vida na primeira dimensão, segundo. Então, essa é a diferença básica quando a gente começa a querer compreender sob a ótica dos próprios marcianos. Essa é a informação que se tem, né? Que Ramatiz é uma fonte e que ela foi até endossada não faz muito tempo, cara. A gente tem na década de, acho que foi 55, teve um americano, ele era um yogi, meditava, ele conseguia atingir alguns estados alterados de consciência e ele conseguiu adentrar Marte, chegar em Marte, tu entende? E ele tem no relato lá, de tão extasiado do que ele viu e que ele disse, impressionado por estar aqui na 4ª dimensão marciana. Um relato, né, de alguém que escreveu uma obra chamada My Trip to Mars, né? Minha viagem a Marte. Então é mais uma fonte aqui dentro, mas é uma fonte mais isolada e distante, assim, que, cara, o espiritismo, digamos, ele tem muita reserva em outras fontes, é mais focado naquelas fontes mais tradicionais dele. Então, e aqui no Brasil também, os estudantes dessa área, ou pesquisadores dessa área, não têm tanto interesse, às vezes, buscar fontes fora, mas tem muita coisa que fala sobre Marte, não é para menos que tem esse material todo, que te dá, nossa, esse cara também falou isso, novidade não é, mas tipo assim, né, essa pessoa falou. Então assim, a gente teve depois, como eu te falei, Ramatiz, na década de 50, trouxe elementos, mas assim, uma pergunta bem peculiar, tá, mas e a fonte espírita? Nós temos Chico Xavier, né, que é bem conhecido. Ele não teve no tal do Pinga Fogo lá na década de 70, bem conhecido, que você deve ter recebido gente aqui que conhece muito, eles são especialistas em Chico Xavier, né? Especialistas no Pinga Fogo. No Pinga Fogo também, mas no Pinga Fogo teve uma pergunta, eu não sei se foi de alguém da plateia ou aquelas formuladas, e ele pergunta, mas Chico, as sondas não estiverem em Marte lá e não tem nada lá? Teve essa pergunta no Pinga Fogo. O que o Chico respondeu? Ele está intermediando quem, né? Emmanuel, né? É isso, né? É ali que ele não falou por si, né? E ele, segundo os estudos dele com Emmanuel, ele deixa bem claro que vai caber à ciência que comprovar de que Marte está numa outra dimensão. A vida em Marte está em outra dimensão. Isso está no Pinga Fogo. Então, assim, é uma fonte idônea ou segura, não entra nesse mérito. Cada um que acredite ou, né, que considere, né? Cada um tem a sua aquilo que é seguro dentro de si, que é o seu concreto, né? Mas ele traz esse tipo de informação. Tem uma outra entrevista com a Marlene Nobre, numa uma obra específica, que ele também fala isso. Ele não só falou lá, como falou numa outra obra. É uma fonte que eu acho interessante. E Ramatiz foi mais atual, né? Foi agora em 2015 que tem obra explícita e dá muitos detalhes sobre isso. Então, né, nessa questão, digamos, não vou dizer que está pacificado, mas em termos de fonte de Ramatiz, ele aprofunda nessa questão de modo bem contundente, né? Ele deixa esses elementos bem explícitos ali e aí cabe àquele que entende que a fonte espiritual tem solidez, acredita, ou então passa a considerar. Evidentemente que o aguardo da ciência não deixa de ser uma condição também obrigatória, porque isso é papel da ciência, né, cara?